Amados irmãos, graça e paz, bom dia. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre meus irmãos. Peço que visite a cada lar, Senhor, entre com providência em todas as necessidades, Senhor. Ó Deus, levanta aquele que está aflito, Senhor, consola aquele que está triste, que a Tua graça esteja sobre nós. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã. Peço, Senhor, que os nossos corações e as nossas mentes sejam abertas para a ministração da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos dar continuidade a perguntas e respostas. Hoje vamos tratar do que é o pecado da glutonaria. O que significa glutonaria? Segundo o dicionário, glutonaria é um substantivo masculino de gula, qualidade de glutão, de quem come exageradamente ou excessivamente, com voracidade, apetite exagerado, grande vontade de comer. A palavra glutonaria se originou do latim gluto, que significa o que come em excesso, com voracidade, derivada da palavra glutire, que se traduz em engolir. Portanto, glutão é aquele que engole em excesso. Antes de entrarmos no assunto se é pecado ou não é pecado, vamos ver por que comemos. Segundo o Dr. Márcio Mancini, que é médico endocrinologista e presidente da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, em primeiro lugar ele diz que é claro que nós comemos para nos mantermos vivos, mas há outros motivos também que nos levam a comer, por prazer, para tornar mais agradável o convívio social, para aliviar tensões e recompensar angústias, e porque também a comida faz bem para a nossa saúde. São vários os motivos que nos levam a comer. A nossa relação com comida, porém, mudou nos últimos 20 ou 30 anos mais ou menos. A comida que nossos bisavós, os nossos avós comiam, eram alimentos que precisavam ser lavados, descascados, eram livres de conservantes e fortificantes, não utilizavam caixas nem embalagens plásticas e não tinham os anúncios apregoando as quantidades adequadas para a saúde. Naquele tempo, apesar da ignorância em relação ao conteúdo de sódio, gordura saturada, carboidratos e gorduras trans, que hoje vemos nas embalagens, nossa alimentação era certamente mais saudável. Comia-se menos carne do que se come hoje e comia-se menos do que se come hoje. Algumas pessoas acreditam que a manipulação industrial dos alimentos os piora para sempre. Será que isso é verdade? O fato é que no futuro será possível, através da genômica nutricional, saber que alimentos são seguros para cada um de nós comer e quais não deveríamos comer de forma alguma. Ficar longo tempo sem comer, fazendo um jejum durante muito tempo, pode trazer alguns danos para o organismo. Os nossos estoques de glicogênio passam a ser queimados com o intuito de gerar energia para o nosso corpo. Além disso, é possível que quem fique muito tempo sem comer também sinta tremores, irritação e confusão mental, sensação de cansado, que é causado pela baixa taxa de açúcar no sangue, que é a hipoglicemia. Se uma pessoa ficar sem comer durante 24 horas, o corpo começa a fazer cetose, ou seja, ele passa a queimar a gordura corporal, para conseguir funcionar normalmente. Além disso, o humor da pessoa passa a ficar irritado e depois desse período é provável até que haja desmaios, dependendo da condição da pessoa. Ao ficar sem comer por 72 horas, o cérebro reduz todo o trabalho em até 75% e também passa a sentir falta da glucose. O metabolismo fica mais lento e as reservas dos fígados precisam ser acionadas. Por fim, irritabilidade e sonolência tornam-se moderadas e começam a aparecer algumas alterações de hormônios.
Em 4 dias, o corpo começa a fazer um grande esforço para que o cérebro se mantenha ativo. Dores de cabeça e vertigem passam a ser mais comum. Aliás, nesse ponto a glicose e quase toda a gordura do fígado já foi consumido. Além da quebra das células de gordura para gerar energia, o corpo também começa a consumir a proteína dos tecidos. Isso porque a quebra de proteínas formando aminoácidos e converte tudo isso em glicose. Em 1 ou 2 semanas sem comer, o organismo faz de tudo para encontrar energia, queimando qualquer resto que estiver sobrando nos músculos e tecidos. Além disso, na tentativa de poupar o máximo de energia possível, o corpo passa a diminuir sua própria temperatura e induzir ao sono um estado de coma para economizar energia. Algumas pessoas podem vir a óbito nesse ponto por causa da baixa imunidade que deixa o corpo exposto a doenças, e também por desnutrição aguda. Uma chance de infarto ou insuficiência cardíaca pode ocorrer também. Pessoas que não têm acesso à água também, além da comida, e não possuem gordura corporal acumulada, não conseguem ficar vivos durante todo esse tempo sem comer. Então, portanto, o ato de comer é algo saudável e faz bem para a manutenção do corpo, mas ele pode se tornar um vício quando ultrapassa o limite da normalidade, gerando o desejo sempre exagerado pela comida. Os alimentos são bons e foram feitos por Deus para suprir as necessidades fundamentais do homem. Mas quando fazemos da comida um tipo de prazer desmedido, se torna glutonaria. Mas isso é pecado, comer demais? Glutonaria é pecado, ser um glutão? O ato de comer em banquetes sempre representou momentos de alegria na nossa história. E na Bíblia isso é visto como uma bênção de Deus. Não há nada de errado em apreciar os alimentos. Em 1 Timóteo 4:3, versículo 3 e versículo 4 diz: alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusado. Mas, ao observarmos outras passagens, percebemos que o problema da gula não está associado somente ao ato de comer ou de beber, mas no egoísmo, na ganância e até mesmo na idolatria, que pode surgir durante a refeição, negligenciando os necessitados e os famintos, e isso torna-se pecado. É certo que tanto crentes como os incrédulos reprovam idolatria, homicídio, feitiçaria, mas, no entanto, muitas vezes a glutonaria é ignorada ou levada na brincadeira. Muitos tratam como brincadeira esse mau hábito, mas sempre há alguém que é destacado negativamente por comer demais. Contudo, mais que o bom senso ou educação, muitos cristãos têm dado mau testemunho, mau exemplo no modo que se relacionam com a comida. Já presenciei crentes comendo em festas de confraternização, e é pavoroso você ver pessoas que parece que a comida vai acabar naquele dia, Se pudessem ser listados os pecados preferidos entre os cristãos, muito provavelmente a glutonaria seria um dos principais. Embora seja ignorada como pecado, sabemos que nenhum tipo de descontrole ou excesso agrada a Deus. Algumas denominações tratam alcoólatras ou dependentes de tabaco ou químico. Eles são vistos como carentes da graça de Deus e são pessoas que necessitam ser libertas dos seus vícios. Mas essas mesmas denominações ignoram o pecado da devoção à comida. Dá até a impressão de que o pecado da gula não precisa ser eliminado. Infelizmente, muitos escondem fielmente em seus esconderijos longe dos olhos dos outros, mas não dos olhos de Deus. A glutonaria é sim pecado, consta na lista de diversos outros pecados, como vemos na lista de Gálatas 5, 19 e 20, onde a gula aparece ao lado da idolatria, da feitiçaria e da moralidade. E não tem essa de pecadinho e pecadão não, pecado é pecado, não tem um pecado maior que o outro. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Gálatas 5:19, versículo 5:19 a 21. Vou ler a versão da Almeida revisada e atualizada. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas,
são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Provérbios 23, 20 a 21 também diz: não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Também vemos em 1 Pedro 4, versículo 1 e 3, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que o tempo que lhe resta não sirva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Vamos ver algumas características típicas do que é comer de uma forma desregrada. Uma delas é comer sem ter fome, outra, comer após estar satisfeito, outra forma é quando comer sem necessidade passa a ser uma rotina, comer além do necessário, forçar o vômito para voltar a comer, comer vira a prioridade do dia, servir-se avidamente sempre antes dos outros, não pensando para quem fica para se servir depois, comer por ter medo de ter fome. Conheço uma pessoa que colocava um despertador para tocar de madrugada para poder se alimentar, porque tinha medo de ter fome dormindo. Também, quando se está sempre pensando em comida ou beliscando alguma coisa o tempo todo, come o que não pode por cobiça. É bom lembrar que é por isso que Eva pecou. Comer por egoísmo, esquece de dividir com as outras pessoas, come apenas para satisfazer o seu paladar e não porque é realmente necessário. Comer escondido por sentimento de culpa ou para não ter que dividir com os outros. Também conheci uma pessoa que comia chocolate no banheiro. Eu acho isso muito nojento, mas para não dividir com ninguém, comia no banheiro escondido. Comer para descarregar a ansiedade ou as chateações do dia a dia. Além dessas, há outras formas desregradas de alimentação. A gente só passou alguns exemplos aqui. Então, isso para provar que glutonaria, egoísmo e idolatria são ingredientes do mesmo prato. São farinhas do mesmo saco, né? A ambição, o egoísmo, a ganância, a libertinagem estão diretamente relacionados à glutonaria. Além desses, a idolatria, um outro grave pecado também é associado à gula. Isso se dá porque a comida pode exceder tal controle, domínio e satisfação sobre o glutão que ele passa a adorá-la literalmente. Deus e sua palavra passam a ficar em segundo plano. Sempre que não buscam satisfação plena em Deus, todos os outros recursos tomam esse lugar. Comida, bebida, droga, prazeres, dinheiro e etc. Esses prazeres passam a governar o nosso modo de agir. Eles tornam-se aliciantes, dando a falsa sensação de preenchimento. Esses pecados de estimação passam a controlar as nossas atitudes e comportamentos sem que nós notemos. E muitas vezes vêm embalados ou vêm disfarçados de coisas boas, assumindo um lugar de agrado merecido e acaba fazendo parte das nossas vidas. Tentando preencher, como quando tentamos preencher o vazio, nosso vazio com a comida. É um vício. Vícios aceitáveis, entre aspas, né, como a gula, ou até mesmo café, refrigerante, etc., entram de mansinho na nossa vida. Não nos importamos, pois são desejos pequenos e agradáveis, que vão se acomodando, estimulando nossa rotina e tornando-se hábitos. Esses tornam-se vícios quando perdemos o controle e cometemos exageros constantemente.
Se quando o indivíduo está nessa situação, ele pensa somente em si e no prazer. E o que ele pode extrair das coisas desse mundo? E ele incorre no risco de poder adotar um estilo de vida mais egoísta, onde o seu ego é seu próprio Deus. Então, às vezes, buscamos saciar a vontade do nosso ídolo, né? Quando contraímos o equilíbrio e o domínio próprio. Buscamos uma falsa sensação de segurança carnal. O prazer mundano nos contenta e satisfaz. Assim passamos a viver como os inimigos de Cristo, olhando para o nosso próprio umbigo. Paulo nos alerta em Filipenses 3, 18 e 19. Diz assim: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. No Antigo Testamento também vemos algumas histórias que envolvem a comida e algum tipo de problema. Israel muitas vezes entristeceu a Deus por causa do pecado. Quando Israel saiu liberto do Egito, seguiu pelo caminho do deserto mais tempo do que o necessário, pois a murmuração, ingratidão e idolatria faziam parte do seu estilo de vida. Numa certa ocasião, o estômago também falou mais alto. Vários israelitas reclamavam do desejo de comer as comidas nos tempos que eles eram escravos. Desprezavam o maná, o alimento enviado por Deus diariamente para o sustento, e queixavam-se pedindo carne. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrot Hatavá, que em hebraico significa cova de avidez, porque ali eles foram enterrados, todos os que tinham sido dominados pela gula. Também tem uma passagem muito interessante lá no livro de Samuel que fala sobre os filhos de Eli, que foi um outro mau exemplo envolvendo comida. Vemos na atitude dos filhos do profeta Eli, os sacerdotes, né, de acordo com a lei, eles tinham o costume de ter direito de receber parte da oferta de sacrifícios que o povo consagrava no templo. Contudo, Hofni e Finéias desprezaram a Deus e as ofertas dedicadas, pois eles retiravam à força a carne antes que ela fosse consagrada, antes que a gordura fosse queimada. Seu próprio Deus era o estômago, e eles eram incontroláveis no seu caráter, corruptos com a gula, prostituição e desobediência. Conforme anunciado por Deus, eles tiveram um triste fim. Em Coríntios, no Novo Testamento, também tem uma passagem interessante, onde Paulo fala da ceia do Senhor. Paulo precisou advertir a igreja de Corinto acerca da forma errada de participar da ceia. Naquele tempo, provavelmente as celebrações eram realizadas com refeições completas trazidas pela congregação, mas enquanto uns se apressavam para comer, os que tinham trazido, sem partilhar com os outros que nada tinham, ficavam com fome. Paulo explicou o fundamento da Santa Ceia e mostrou que os irmãos deviam agir com cortesia e sabedoria. Não devemos julgar uns aos outros pelo volume do alimento que cada um ingere. Isto que o organismo de cada pessoa tem necessidades diferentes. Assim, naturalmente, a pessoa que tem atividade física, ela come mais do que uma outra pessoa que tem uma menor atividade. E isto se soma ao fator do metabolismo, idade, sexo, profissão e etc. Os gordinhos sempre são suspeitos. Porém, é errado avaliar dessa maneira, porque aqueles que lutam contra a balança fazendo dietas, porém não emagrecem, enquanto há esbeltos que passam o tempo todo comendo além do necessário, porém não engordam. Neste caso, quem que seria o glutão, o magrinho ou o gordinho? Então, não nos cabe julgar. Há também os adeptos da tecnologia alimentar, que embora sejam glutões, comem somente os dietéticos e os lights, porque eles não deixam levantar suspeitas, né? Pense sinceramente se a comida tem se tornado um conforto diário para você. Não é errado se alimentar bem ou querer provar de boa comida ou bebida.
Deus fez com essa necessidade e nos deu o paladar para desfrutarmos diferentes sabores dos alimentos que Ele fez. A alimentação é uma bênção quando a fazemos para a glória de Deus. O problema é quando fazemos mal com o que Deus nos dá. Avalie-se. Você precisa ser honesto com Deus e consigo mesmo. Será que você tem um desejo descontrolado pela comida, mesmo depois de estar alimentado? Talvez seja preciso reconhecer que algo não está bem. Pode ser que haja um pecadinho de estimação sendo alimentado e crescendo aí, mas precisa ser extinto da sua vida. Quando o comer demais exerce o controle sobre a vida do cristão, o que fazer? Se agora você tomou consciência que tem um problema com a alimentação e que pode estar pecando nesta área, você precisa tomar uma atitude que implica em passos simples. Arrependa-se, reconheça humildemente que tem falhado nessa área. Confesse, ore ao Senhor e peça perdão. Abandone, deixe a prática desse pecado e peça a Deus que o ajude a vencer a tentação do exagero. Lembre-se sempre que comer não é pecado. O erro está no exagero, nos impulsos descontrolados. Procure ajuda médica se for necessário, faça um check-up. Alterações hormonais ou estados psicológicos que também afetam o apetite, gerando distúrbios alimentares. Acompanhe a sua saúde regularmente. Faça uma autoanálise e tente identificar o problema interiormente. É natural que na primeira vista não consigamos enxergar nossos pequenos problemas. Notamos e reagimos melhor perante as grandes montanhas e não diante de pequenas pedras, mas são as pedrinhas em que tropeçamos constantemente. Que o Senhor abençoe vocês.